Fala galera do Vascão, bora para mais um react aqui do nosso canal, reagindo a mais um vídeo do SBT Sport Rio, a qual já quero deixar os créditos. Vasco enfrenta hoje o Fortaleza pela Copa do Brasil, torcida vascaína já jogando a toalha aí, né? Tô vendo a maioria do pessoal aí incrédulo, não acreditando na classificação. Copa do Brasil é um outro campeonato. É diferente, né? Não é a mesma coisa. Os times não jogam do mesmo jeito que jogam no Campeonato Brasileiro. Em Copa a coisa é mais competitiva. Vamos ver o que Lucas Pedrosa, Venê e Fernandinha tem de novidade para esse Vasco da Gama. Será que ainda tem reforço chegando? Vamos ver aí, né, pessoal? Pedrosa. Tem que falar, cara. Tem que falar. Mas fica tranquilo, vai pegar um adversário tranquilo na Copa do Brasil. Não é organizado, não tem um bom técnico. Não acabou de golear o Boca? Não. Não brigou por título ano passado? Não. Internacional? Fortaleza é uma bagunça, igualzinho o Vasco. Olha aqui, o Vasco vai encarar hoje o Fortaleza, tá? E vai tentar recuperar aí pra cá. E ao mesmo tempo... Será que vai vir o Leão? Tá cheio de felino, hein? Será que vai vir o Leão? Roda o VT. A recepção foi boa em Fortaleza e os jogadores receberam o apoio da torcida e alguns pararam para tirar foto com os vascaínos. O carinho dos cruz-maltinos ajuda a amenizar o clima no clube e o desafio que o time terá logo mais. Um jogo decisivo na Copa do Brasil e sem Payet. O jogador ainda não se recuperou 100% da lesão no joelho e não viajou com o grupo. Além disso, com a saída de Ramon Dias, a missão ficou nas mãos de Rafael Paiva, ex-técnico do Sub-20, que vai comandar o Vasco no confronto contra o Fortaleza. O interino terá dor de cabeça para escalar o time, já que não terá Payet e João Vitor, que foi expulso diante do Água Santa. O técnico teve apenas 2 dias de treino e a tendência é que ele deve optar por 3 zagueiros: Rojas, Maicon e Léo. Para o meio-campo, Galdames deve voltar ao time titular para fazer a função de Payet. O Fortaleza terá 3 desfalques certos, mas vem numa melhor fase que o Vasco. E além disso, tem uma vantagem em cima do time de São Januário. O Vasco não vence o Fortaleza jogando no Ceará há 21 anos. E o Leão ainda vive grande fase com 9 jogos de invencibilidade e na Sul-Americana lidera o grupo D com 100% de aproveitamento. O Vasco passou do Água Santa nos pênaltis e vem de uma semana turbulenta com protestos, cobranças e mudança. Em meio ao caos, o vascaíno espera que essa partida seja essencial para conseguir um alívio para o time. E aí, Pedrosa, como que será que vem esse Vasco hoje? O que vai acontecer? Lembrando que é com o técnico interino, Rafael Paiva, que vinha fazendo um bom trabalho no Sub-20. Mas ele não estava no Cariocou? Esse é o nosso grande Rafael Paiva. É o que a Pri tá sozinha Paiva. agora? É. Ele vai conseguir apresentar o programa. A Pri vai se auxiliar, pô, entendeu? Ah, a Pri vai se auxiliar, perfeito. E aí? Quem é o Rafael Paiva, que não é o nosso querido aqui do SBT? É um treinador do Sub-20 que chegou para substituir o William Batista, foi campeão, inclusive, agora da Copa Rio, em cima do Flamengo. É um cara que sempre trabalhou com jovens, sabe trabalhar com jovens. E até por isso, por exemplo, o Payet não vai para esse jogo. Por quê, Pedrosa? Porque o Criciúma, na partida contra o Criciúma, o Payet fez um teste. Ele foi liberado pelo departamento médico e ele fez um teste porque ele jogaria apenas um tempo e também para saber como ele se sentiria numa partida de alto nível, uma partida de Série A. Porém, o Payet não se sentiu 100% confortável, não se sentiu 100% confiante ainda com o joelho. E por isso o departamento médico resolveu poupar o Payet dessa viagem, de um gramado também que não é perfeito e também de um jogo que vai ser muito pegado diante do Fortaleza. E aí o Estrela, que é um garoto da base, vai ser relacionado, foi relacionado, mas o time titular do Vasco da Gama deve vir com 3 zagueiros, o Maicon, o Léo e o Rojas, Paulo Henrique e Lucas Piton, Esforza, Hugo Moura e Matheus Carvalho, 3 volantes, e lá na frente o Verrete e o David. Claramente um time que é montado para não perder de muito e eu acho que tem que ser assim mesmo, porque hoje o Vasco precisa melhorar o sistema defensivo, precisa melhorar primeiro, aprender a não perder e depois começar a ganhar, como vinha fazendo em outros momentos. Então, minha expectativa é longe de ser alta, muito pelo contrário, espero pior, a verdade é essa, mas
sempre vou torcer pelo Vasco da Gama. Poxa, olha, Vini, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre falo, eu tenho um vascaíno em casa, eu fico chateada com o que estão fazendo com o Vasco da Gama. Eu juro pra você. E hoje saiu o balanço, Olha só, hein? o vascaíno não merece... Olha, o vascaíno não merece isso não, Vini. Olha o que a gente tá falando de um Vasco que demorou meses e meses pra demitir um treinador que claramente não estava dando certo no ano passado, que foi o Barbieri. Pagou a conta cara, que foi para brigar para não cair durante toda a temporada, a eliminação do Copa do Brasil dentro de casa. E aí, para um treinador que estava acontecendo, né? A gente sabe que com todas as limitações que existem hoje no Vasco, o Ramon fazia um bom trabalho. O cara em 14 minutos, 12 minutos, foi logo, né, consolidado uma demissão de um vestiário quente. E aí agora o Vascaíno... Quem que fica? O Vascaíno. Porque o Ramon fica triste, lamentou lá e foi embora, né? O Barbieri já foi embora. E todo mundo vai embora. E quem que fica? A pergunta que fica é como motivar os jogadores nesse momento tão conturbado? Vene. Porque se a gente fica levantando essa bola, debatendo o momento ruim do Vasco, imagina internamente os jogadores conversando entre eles. Isso é um trabalho para o Rafael Paiva e um trabalho extremamente difícil de tentar motivar esses atletas a fazer o Vasco sair do buraco, porque o Vasco está no buraco atualmente. Ontem o Pedrosa trouxe aqui algumas informações, não tem patrocínio master, não tem quer dizer, agora tem diretor técnico. Depois de um mês. Depois de um mês. Não tem técnico. Então, assim... Não tem aumento do sócio. O Vasco, dos clubes cariocas, é o 4º time na lista de sócios torcedores do Rio de Janeiro. O Vasco tem mais torcida do que Fluminense e Botafogo. Muito mais torcida. É um absurdo um time que tem 15 milhões de torcedores só ter 45 mil sócios torcedores. Agora, Pedrosa, eu Mas queria... também não é pra menos. Não. O torcedor é bobo, Não, ninguém, mas o que eu tô te falando Eu entendo. isso é reflexo da incompetência claro. do futebol. Eu queria levantar uma bola aqui, de repente você tem até a resposta sobre isso. Vamos lá. Eles fizeram um teste com o Paê no jogo contra o Criciúma. Um jogo em casa, em São Januário. Não seria o ideal, entre aspas, preservar o Paê já pensando para esse jogo? Porque, na minha opinião, esse jogo contra o Fortaleza é muito mais importante que o jogo contra o Criciúma. Mas eu acho que no Mas caso aí era o eu acho que contrário. no caso do Payet, ele não vai nem num teste e nem de poupar ou não. Ele, fisiologicamente, ele precisa, às vezes, imediatamente ser testado para ver o quanto ele consegue, entendeu? Entendeu como Mas ele estava se sentindo. Ele não viajou para Fortaleza para ser poupado fisicamente. O teste contra o Criciúma foi levado em consideração, segundo as pessoas que eu escutei, gramado bom, que ele já está acostumado, Sim. jogaria só um tempo, jogo tranquilo, teoricamente, em São Januário, deveria ser, né? E não foi. Então, você viajar para Fortaleza, num jogo que vai ser complicado, que o Fortaleza vai atacar o tempo inteiro, e que provavelmente ele nem seria titular nessa partida, porque o Vasco teria uma postura mais defensiva, preferiram preservar ele aqui, e ele, depois de jogar contra o Criciúma, pensou, eu não tô 100%, ele não se sentiu 100%. Então, por isso que ele não foi viajar para Fortaleza. Boa tarde aí pro povo que tá chegando lá do Plim. O Plim acabou, aí vem, troca e vem pra cá. Só para vocês. resumir, tá? Hoje saiu o balanço do Vasco da Gama. E aí o balanço do Vasco da Gama é alarmante. É alarmante. Tudo que a gente falou aqui, as decisões erradas no futebol, a troca de rota que aconteceu no meio da temporada passada, de você precisar gastar mais dinheiro, contratar jogadores, mudar a comissão técnica e todos os erros que o Vasco vem cometendo dentro do futebol impactaram diretamente o balanço. E o balanço é alarmante. Um dos pareceres dentro do balanço de uma empresa que fez a auditoria sem viés é de que o Vasco hoje é insuficiente operacionalmente com os próprios recursos. Depende dos recursos da 777 e esses recursos em algum momento eles vão acabar. Em 2025 eles acabam. O Vasco só pagou 60 milhões de reais de dívida líquida. Isso é muito pouco para um time que se constituiu SAF em 2022 e que vem tendo os resultados que tem. E como o Vene trouxe aqui, não tem patrocínio, não cresce sócio-torcedor, o clube para em todas as fases das competições nacionais, não participa de competições internacionais e, mais uma vez, só gasta dinheiro e continua brigando para não cair. Só para ter uma noção, a galera, o Botafogo era o clube que mais devia, né? 1 bilhão. Exato. E hoje o Botafogo tem uma dívida de 400 e alguma coisinha milhões. Exato. Tá caminhando, e muitas já negociadas, tá? Tá caminhando para conseguir o sonho, né, que o Flamengo e alguns outros clubes têm, que é não ter esse problema com dívidas, né? Equalizar tudo isso e você começar a ter um futebol num fluxo em que você recebe e você lucra. Isso é muito raro no futebol brasileiro, né? Ser autossustentável. Não depender apenas do aporte do investidor. Perfeito. E além disso tudo, o que o Botafogo fez? Mesmo com o que aconteceu ano passado, o Botafogo vem disputando títulos. O Botafogo está na Libertadores. Claro que o Botafogo tem quase um ano aí à frente do Vasco da Gama nesse processo de SAF. Isso faz muita diferença. Mas
a diferença de uma forma de administração e da outra é gritante. Eu só fico às vezes em E a dúvida. situação pode piorar, porque não é nenhum absurdo a gente pensar aqui que o Vasco será eliminado pro Fortaleza na Copa do Brasil. Financeiramente falando, isso é uma... 3 milhões e meio Isso que é não vai horrível, receber. isso é péssimo. Se não passar, né? E não continua na competição. Aí ele passa, passa como, mais uma vez, a ficar só no Exato. Campeonato Brasileiro, né? Você só tem uma frente para você E, tentar alguma consequentemente, coisa. aumenta a pressão em cima do brasileiro. Claro. E quando aumenta a pressão, muitos jogadores não aguentam essa pressão, jogando inclusive em São Januário. Então, assim, o cenário ano passado pode se repetir esse ano, sendo trágico. E Estamos tudo falando de uma isso SAF. sem técnico. Gente, olha... Com o técnico do Sub-20 que não tem nenhuma responsabilidade sobre o que vai acontecer daqui pra Uma frente. coisa que eu não entendo em relação à SAF do Vasco é, por exemplo, a SAF 777 tinha que fazer um aporte de 100 milhões, não tinha? Agora tem que fazer um de 270 milhões em julho e no ano que vem 120 milhões para finalizar aí a compra das ações. Mas aí não falam, já fez 100 milhões esse ano, Já não fez mais de 300 milhões. Mas não tem dentro desse dinheiro uma venda de PEC de Marlon? Tem. É isso que eu tenho dúvida. Mas isso aí, entra esse como, dinheiro é o quê? entra como receita do clube. Receita da Vasco SAF. O aporte da 777 não entra no balanço. Não pode ser esse dinheiro. Não. Ah. Mas o clube utiliza esse dinheiro para poder pagar despesas operacionais. Salário, Então não tá certo. luva. Não é que não tá certo. O ponto não é esse. O Vasco, quando a SAF é constituída em 2022, o Vasco deve todo mundo. Inclusive, antes do Vasco virar SAF, ele pega um empréstimo ponte de 70 milhões de reais para poder manter esse clube vivo. E aí a SAF pega, a SAF também vende jogadores e a receita que está no balanço, inclusive, a maior parte da venda de jogadores, mas essa é uma prática que o associativo já fazia. Vender jogadores, Fernanda, é normal para qualquer clube claro. do mundo, tá? Eu só ficava em dúvida de o que significa esse valor. Mas o ponto Se ele representa o que eles precisam. Tem que ter 100 milhões. É o quê? Tem que sair do bolso deles e Eles colocar, colocam ou eles 100 milhões. podem Eles pegar? colocam Exato. o dinheiro, isso é fato. Mas Era isso que eu a queria saber. autossustentabilidade do clube, o dinheiro operacional, ele vem também das vendas. Sabe O problema é que também no Vasco? Cara, o Pedrinho nada pode fazer. Não pode fazer Eu nada. fico imaginando ele Pode como fazer um nada. dos maiores ídolos da história do clube e assim, de mãos atadas. sensação nada de pode fazer. impotência. E eu falei ontem aqui, que é uma coisa muito importante, que nessa situação da SAF, e o brasileiro está vivendo isso agora, né? Assim, clubes de Série A virando SAF, isso é uma coisa muito recente. Então você vai nadando e vendo que onda que bate na tua cabeça. Sim. Isso aí é o caminho que a gente está vivendo da história do futebol, né? Que é uma coisa que faz para tentar salvar os clubes brasileiros com tanta história. E aí, foi o que eu falei aqui. Se você é uma SAF, você compra um clube e você trabalha como uma hamburgueria, que você vende hambúrguer e você só quer saber se a galera gostou e tem a galera que não gosta e vai embora. Não, quando você compra um clube, vem o maior patrimônio dentro dele, que são os torcedores. E aí a gente está falando de paixão. É uma administração muito complicada, mas que tem alguns elementos importantes. A torcida e o presidente do associativo, que é o cara ou a mulher que vai poder fazer essa cobrança. Olha aqui, não é por aí. Não, mas esse aqui não é assim. Não, mas esse aqui não é assado. E aí você ter um presidente que não pode falar, porque ele pode estar, mas ele já sabia, mas ele queria tentar, né, vamos dizer assim. E o cara não poder falar, isso é muito, muito, muito sério. Mas ele nem muito precisa falar muito não, perigoso. porque tá tudo aí. Pois Tá tudo mas claro aí. seria Eu fico importante imaginando, se sabe ele o quê? fosse uma figura que pudesse. Na verdade, se ele entendeu? pudesse interferir, porque o Pedrinho entende de futebol. Pois E dentro da e Vasco tem SAF, esse ninguém ponto. entende nada de Eu futebol. fico imaginando o Pedrinho ligando para os responsáveis da 77, nem atendendo a ligação. Não acontece. É basicamente não é nada, isso. Ele é só um acionista. Olha aqui, o pessoal tá comentando no Twitter que você tem um urubu no braço. Não é urubu, é um corvo. É um corvo. O que foi que você tá Se as pessoas conhecem a história do Vasco, sabem que o corvo é um símbolo que tem a ver com a história do Vasco. Procura aí, Corvo Vasco, que aí você E vai eu entender. fiquei curiosa, eu não sabia disso não. Então procura pra Que saber. legal, eu vou procurar saber. Tem isso no Twitter? Cadê? É muito mais fácil falar urubu do que Não! corvo. É urubu. Nada de urubu. Eu nunca vou tatuar um urubu. E Aqui até tem um corvo. Corvo. Eu fiquei curiosíssima pra saber qual é a história do corvo com o Vasco. Procura no Google aí. Olha aqui, ó. Ai, gente, vocês não prestam. Ai, Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Não tem pra onde correr, vai ter que fazer o jogo, né? Vai ter que jogar. E as casas, caramba. Os caras estão esculachando o Vasco, hein, velho? As casas de aposta tá esculachando o Vasco, mano. Os caras estão pagando 5 na vitória do Vasco. 5.
a maioria das casas pagando 5 na vitória do Vasco. E na vitória do Fortaleza, 1,6, máximo 1,7 e 3,8 no empate. O resultado improvável, então, é uma vitória do Vasco, né? Todo mundo já sabe. Fortaleza tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos, 6, 7, 8, 9. 9 jogos sem saber o que é uma derrota, né? Perdeu nos pênaltis pro Ceará, só que isso aí não conta. Fortaleza não perde, é uma bala aí, hein? Não perdeu no Campeonato Brasileiro. Fortaleza empatou com o Bragantino, empatou com o Cruzeiro, ganhou do São Paulo fora de casa. Não ganhou 2 partidas em casa, né? Esse lado positivo aí. Empatou com o Bragantino em casa e empatou com o poderoso Cruzeiro também em casa. Então, eu vejo aí uma possibilidade de vitória, sim, do Vasco diante do Fortaleza. Acredito que o Vasco tem potencial. O Vasco vence os jogos improváveis, né, galera? O Vasco é o time que, é um jogo improvável. É esse jogo que o Vasco vai lá e vence muitas das vezes. O Vasco vem de caramba nos últimos 6 jogos, uma vitória apenas do Vasco. Nos últimos 7 jogos, uma vitória, né? Teve a classificação ali nos pênaltis contra o Água Santa, então não conta como vitória, né? Vitória é sempre normal. Aquilo ali foi um recurso do futebol que tem para tentar passar aí um time ou não. E aí é o Carioca, né? O Carioca, o Vasco meio que foi bem ali. Vamos ver aqui. Fortaleza, depois já no dia 5. Hoje é dia 1º, dia 5 já tem o Atlético Paranaense, né? Hoje é dia 5, dia 1º. Hoje é quarta-feira. Caramba, o Vasco joga na segunda, vai jogar na segunda, né? Contra o Atlético Paranaense. Jogo é fora de casa. Vamos ver, né, pessoal? Vamos ver aí o que o Vasco vai trazer de surpresa pra gente. Mas o torcedor vascaíno tá sempre aí acreditando que o Vasco possa fazer uma reviravolta e vencer essa partida lá.